Tudo bom, pessoal? Meu nome é Tatiane, eu sou enfermeira e na nossa disciplina nós vamos falar um pouquinho sobre administração e enfermagem, tá? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre gerência, liderança, supervisão e auditoria. Seguindo nossa apostila, vamos começar a falar um pouquinho sobre gerência. Vou colocar um slide aqui para a gente poder ver. Então, o que é gerência? No processo de trabalho gerencial, os objetos de trabalho do enfermeiro são a organização do trabalho e os trabalhos e os recursos humanos de enfermagem. Para a execução desses processos, é utilizado um conjunto de instrumentos técnicos próprios de gerência, ou seja, o planejamento, o dimensionamento de pessoal de enfermagem, o recrutamento e seleção do pessoal, a educação continuada e ou permanente, a supervisão, a avaliação do desempenho e outros. Também utilizam-se outros meios ou instrumentos, como força de trabalho, os materiais, equipamentos, instalações, além de diferentes saberes administrativos. Então, gerenciar tem como objetivo atender às necessidades da população, atender sempre de forma integral, como eu falei, de forma humanizada, todo nível de necessidade, que chegar para a gente poder atender, fazendo gerenciamento de enfermagem, coordenando o serviço de assistência de enfermagem, organizando todo o processo para o planejamento de coordenação, o controle, a direção, a rotina, a divisão dos trabalhos por turno, por atividade, sempre visando, como eu falei, uma assistência de qualidade, uma assistência humanizada, né? Então, a gente sempre, como eu disse, devemos, gerenciar e atender pensando de forma integral, de integralidade, vendo todo o nível de necessidade para que a gente possa atender sempre da melhor forma e de forma humanizada. O processo do trabalho gerencial aprendido da perspectiva das práticas de saúde socialmente estruturadas tem um papel fundamental na construção de um modo de fazer saúde voltada para a necessidade de saúde. No exercício desse papel, patuada nas articulações e integração, 4 dimensões são inerentes à atividade gerencial, que são dimensão técnica, dimensão política, dimensão comunicativa e dimensão de desenvolvimento da cidadania. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 4 dimensões, que são inerentes à atividade gerencial, que é a dimensão técnica, a dimensão política, a dimensão comunicativa e a dimensão de desenvolvimento da cidadania. A dimensão técnica que nós vamos começar a falar é aquele que se refere aos aspectos instrumentais do nosso próprio trabalho, que é o planejamento, a coordenação, a supervisão, controle e avaliação, tanto dos recursos humanos como nos materiais e físicos. Aí nós temos a dimensão política, é aquela que articula o trabalho gerencial ao projeto que nós temos que empreender, estão presentes nas determinações de caráter político, ideológico e econômico. Temos também a dimensão comunicativa, que diz respeito ao caráter de negociação presente em lidar com as relações de trabalho da equipe de saúde e nas relações de unidade com a comunidade. Então, é aquela comunicação. E a dimensão de desenvolvimento da cidadania, que implica em tomar a gerência como atividade que contém e está contida numa perspectiva de emancipação dos sujeitos sociais, querem eles sejam os agentes presentes no processo de trabalho ou clientes que utilizam o serviço de saúde. Vamos falar um pouquinho então sobre liderança, o enfermeiro líder. O enfermeiro líder, ele tem um bom senso na execução, na forma de liderar a sua equipe, Ele executa o paciente, sua equipe, ele resolve os conflitos,
Ele tem uma boa comunicação, ele procura sempre ter conhecimento, estar estudando, adquirindo entendimento, conhecimento. Ele tem responsabilidade, ele tem um autoconhecimento também. E ele é um líder muito eficaz, ele provê sempre orientação, sempre direção, ele procura escutar a equipe, ele procura escutar o paciente. Então, é um líder que tem um bom senso, tá? Aí nós temos, né, a liderança que aparece na literatura das ciências sociais como pelo menos 3 significados muito importantes. Então, vamos ver esses significados, né, agora aqui. A liderança como atributo de uma posição, nessa visão é um conceito relativo que implica 2 termos, um agente influenciador e as pessoas influenciadas. Temos a liderança como característica de um indivíduo. Nessas são identificados os traços individuais, físicos, intelectuais e de personalidade dos líderes, né? A liderança inata, aquela pessoa que já nasce para ser líder mesmo, é uma característica dela. Ela lidera em todas as coisas, né, na vida. O primeiro que nós falamos, essa liderança como atributo de uma posição, é quando a pessoa é colocada para ser líder, né? E ela tem que exercer esse papel dela de líder. E nós temos a liderança como parte de um grupo. É aquela considerada um fenômeno que surge à medida que o grupo se forma e se desenvolve. Nesse sentido, a liderança é considerada situacional. A interação indivíduo-meio é uma constante. E a liderança é uma consequência dessa interação. Então, é quando nós temos um grupo, intencionalmente tem um líder que sempre está lá ditando, né? Orientando, né? Ele surge à medida que o grupo vai se formando, né? Não é específico, ele surge no grupo, tá? E aqui nós temos também no slide, eu fiz uma diferença de chefe e líder, tá? Então, o chefe, ele administra, ele prioriza procedimentos, ele foca no presente, ele pergunta como e quando, ele impõe controle, ele quer controlar, ele é muito conservador, não é aquele que gosta de inovar, de mudança, ele é eficiente e ele é superficial, né? Ele segue aquelas regras, né? Ele não muda. O líder, ele delega, né? Ele passa para as outras pessoas também. Ele prioriza as pessoas, ele foca no futuro, não só no presente. Ele pergunta o que e por quê. Ele inspira confiança, então é aquele que a equipe tem confiança de perguntar, de conversar. Ele é inovador, eficaz e ele é autêntico, ele busca mudança, né? Ele busca o diferencial. Então, é a diferença do chefe para o líder. E lembrando que essas características do líder é importante, né? É importante para que a equipe ela tenha sempre confiança, né, no líder. Ela possa se apoiar. E nós temos também vários tipos de estilos de liderança, né? Existem vários estudos que descrevem o estilo de liderança. Nós temos aquele líder autocrata, que é aquela liderança que explora e estimula a dependência mediante a satisfação das necessidades evidenciadas pelos liderados. Ele é aquele líder, por exemplo, que ele quer fazer tudo de acordo com a vontade dele, né? A opinião dele que vale, né? Ele toma as decisões, a opinião da equipe não vale de nada. Então, nós temos esse tipo de líder. Nós temos também aquela liderança democrática, né? Aquele tipo de liderança que leva em consideração a opinião da equipe, que sempre escuta,
Ele pensa também nos membros, na qualidade do desempenho dos indivíduos do grupo, é aquele líder inovador, participativo. Né? Temos também aquele líder que é autoritário, que é aquele líder que pressupõe que todo homem é preguiçoso, que ninguém é de confiança, é aquele que se acha melhor que todo mundo, né? Aquele que tem o autoritarismo, não confia em ninguém. Nós temos também, né, o método contingencial de liderança, que é aquele líder que não tem nenhum modelo de liderança, pelo contrário, são seus seguidores que ditam, né, qual é a liderança que eles vão seguir conforme a situação que eles vivem, né? Esse estilo de liderança, ele é centrado nos líderes, nos liderados e na situação que eles estão vivendo no momento. Nós temos também o estilo gerencial 3D. Lá na nossa apostila nós lemos que esse estilo é baseado na eficácia dos estilos, há uma integração aos conceitos de estilos de liderança e os requisitos situacionais de ambiente específico. Disse, portanto, quando o líder é apropriado para uma determinada situação, chama-se eficaz. Quando não, é ineficaz. De acordo com esse método, não existe líder ou estilo ineficaz. A eficácia depende da situação em que o líder atua. Então, é aquele líder que depende da situação. Se a situação ele conseguir resolver, ele é um líder bom. Se não, ele é um líder ruim, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o poder do enfermeiro e a liderança. Então, aqui no nosso slide, né, nós lemos: na formação do enfermeiro, com raras exceções, é enfatizado o cumprimento das ordens e regras, a responsabilidade inquestionável pela execução das atividades a ele prescritas e o conhecimento direcionado para uma assistência direta ao paciente hospitalizado, né? Na nossa prática diária, no nosso dia a dia, nós vamos deparar com diversas situações que vão exigir tomada de decisão, flexibilidade, paciência, resolução de problemas, vamos ter que mediar conflitos, vamos coordenar a nossa equipe e temos que ter um planejamento, né, para atingir os objetivos tanto do local onde a gente trabalha como dos nossos clientes. Nós também temos que pensar que a nossa assistência, às vezes, ela não vai ser direta ao paciente, né? Muitas vezes nós vamos ter que assumir atividades administrativas e entre elas referentes à administração de pessoal de enfermagem. Sempre com muita responsabilidade, com capacitação técnica específica, pensando no melhor tanto para a organização onde a gente trabalha, o local onde a gente trabalha, para a nossa equipe multiprofissional, né? Então, nós devemos sempre pensar em zelar com compromisso, seguindo, né, de forma correta as regras, e sendo sempre um exemplo para a nossa equipe, né? Buscando sempre ser um exemplo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o estilo de liderança adotado. O que é esse estilo? Estilo de liderança adotado. Quando o enfermeiro, atendendo a uma necessidade do grupo de enfermagem, assume um estilo de liderança democrático e participativo, passa muitas vezes a ter problemas com a administração superior. De modo, é comum encontrar-se o enfermeiro amoldando-se estilo de liderança às propostas organizacionais, ou seja, adotando um estilo de liderança autocrática. Em consequência, o grupo produz quantitativamente bem, mas em geral, qualitativamente mal e sempre sem um conhecimento da totalidade do trabalho realizado. O grupo é mantido imaturo e dependente. Isso acontece porque a proposta de liderança democrática não coincide com a proposta organizacional. Raramente encontramos na administração de pessoal de saúde proposta de liderança.
Por outro lado, o modelo vivenciado pelo enfermeiro junto à administração superior e por ele produzido junto ao grupo de enfermagem, isso também explica a frequente adoção pelo enfermeiro de um estilo autocrático de liderança. Segundo a proposta mais atual de estilo de liderança, que é a contingencial, a necessidade e o líder criar ou reconhecer um ambiente favorável, como também conhecer as expectativas dos líderes antes de adotar um estilo de liderança. Cabe ao enfermeiro, portanto, refletir sobre a prática de liderança na enfermagem por ele vivenciada e analisá-la segundo os fatores que a determinam. Somente o conhecimento dessa realidade é que permite a possibilidade de escolha. Então, é aquele enfermeiro, né, que vai assumir um estilo de liderança e muitas vezes, né, ele tem um problema com uma administração superior, né, porque ele quer atender a necessidade do grupo de enfermagem, mas aquela administração, ela já tem uma forma, né, de liderar. Então, acabamos de falar um pouquinho sobre a liderança, né? Terminamos agora sobre liderança. O nosso próximo tópico vai ser supervisão de enfermagem. Só que nós estamos encerrando essa parte da aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. O material está na apostila, que vocês possam ler a apostila e estudar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer poder estar dividindo com vocês essa aula. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau.